Nesse vídeo vamos falar sobre ETFs irlandeses. O que é isso, Vicente? ETF irlandês? Vamos entender exatamente o que é um ETF irlandês e por que pode ser muito vantajoso você investir em ETFs irlandeses. Vem comigo. Vamos lá então, falar de ETF irlandês. Primeiro eu vou explicar o que é um ETF, né? Talvez você não saiba o que é um ETF. Anota! ETF é um símbolo de Exchange Traded Funds. Então, ETF nada mais é do que um fundo. Tem um fundo, uma gestora de fundos que tem um gestor, né? Ele investe o seu dinheiro e negocia esse fundo no mercado, no home broker. Tem um código, você bota lá um códigozinho e você compra aquele ETF. No Brasil tem vários ETFs, talvez você conheça. O BOVA11, tem o IVVB11, é um ETF que investe na Bolsa Americana, então você pode investir na Bolsa Americana indiretamente através desse ETF. Então, isso é um ETF. Nos Estados Unidos, o mercado de ETF é muito forte, tem mais de 3 mil ETFs lá. Tem ETF de tudo que você possa imaginar. Tem um ETF que investe apenas em empresas da Índia. Tem um ETF que investe em empresas de países emergentes. Tudo, tem de tudo que você possa imaginar. Tem ETF que investe em criptomoedas. Então tem ETF de tudo que você possa imaginar. Só que eu tenho um problema. Quando você investe no ETF americano, quando você tem mais de 60 mil dólares investidos, você pode pagar até 40% de imposto sobre herança. Aconteceu alguma coisa com você, bateu as botas, né, você pode pagar um imposto de até 40%. Imagina você perder 40% do seu rico dinheiro investido. Isso aí é duro, né? Então ninguém quer isso. Então a vantagem de você investir em ETF irlandês é você não pagar esse imposto. Então ETFs irlandeses, aqui ó, o termo ETF irlandês negociado nos Estados Unidos, mas é um ETF negociado nos Estados Unidos, não precisa na Irlanda, você precisa abrir conta numa corretora irlandesa, nada disso. Se refere a fundos de índice, né, que são fundos de, como eu falei, todo ETF é um fundo negociado em bolsa, que são domiciliados na Irlanda e até em Luxemburgo. Então tem Irlanda e Luxemburgo, são países que têm benefícios fiscais e seguem regras de regulamentação europeia, reconhecido como UCITS. Em suma, você tem aí um benefício fiscal quando você investe nesse tipo de ativo. O conceito-chave para o investimento é a vantagem tributária. A principal razão para o investidor brasileiro usar esse tipo de investimento é ter exposição a ativos globais com eficiência fiscal. Então, entendendo aqui o que isso quer dizer. Quando você tem investimento nos Estados Unidos, você tem que pagar o imposto sobre herança, chamado State Tax. Quando você tem ETFs americanos, o patrimônio investido em ETFs domiciliados nos Estados Unidos, ETFs americano, para valores acima de 60 mil dólares, pode estar sujeito a imposto sobre herança americano, com alíquotas que variam de 18% a 40%. Então, vai ter que pagar um impostinho pesado lá, tá? Então, quando você tem uma consultoria, por exemplo, como a Origo Invest, que cuida de todo o seu patrimônio, inclusive da sua sucessão patrimonial, a gente adota para muitos clientes nossos esse tipo de investimento. A gente sempre traz soluções para que você pague menos imposto durante a sua jornada de acumulação de investimentos, que você pague menos taxas e comissões, porque o mercado está aí, ó. O mercado adora pegar uma taxinha sua, né, e botar no bolso, uma comissãozinha, botar no bolso, te empurrando um monte de produto ruim. E a gente também ajuda o cliente na sua sucessão patrimonial a pagar menos imposto possível. Porque tem um processo de inventário, tem um processo, tudo isso custa dinheiro e a gente quer evitar tudo isso para o nosso cliente. Os ETFs irlandeses, por serem considerados ativos de não raiz americana, o que acontece? Eles ficam isentos do State Tax americano. Isso simplifica consideravelmente o planejamento sucessório, né? Então você paga muito menos imposto. E isso é o nosso objetivo, ajudar o nosso cliente a pagar menos imposto. Então tem dois tipos de ETF irlandeses. O principal é o de acumulação, onde o próprio dividendo, você pode inclusive investir em empresas de dividendos, que tem lá dentro. Tem ETFs focados em dividendos. Praticamente todo ETF americano tem um similar irlandês. Você pode investir em ETFs que têm ações de dividendos, que reinveste o dividendo dentro do próprio ETF. Você tem também uma forma de incentivo, né, fiscal, uma vantagem fiscal. Vamos ver alguns exemplos de ETFs irlandeses. Se você ficou interessado, você pode negociar e pode até investir neles através da sua corretora internacional. Qualquer corretora internacional tem. Então vamos lá. Esses ETFs oferecem exposição a ações de mercados desenvolvidos e emergentes, cobrindo o mundo inteiro, com uma única compra. Tem o VWCE da Vanguard, que é a gestora, tá? O VWCE abrange cerca de 3 mil ações globais. É um dos favoritos para diversificação total. Então você tem ação no mundo todo. Você tem o IWDA,
que rastreia mercados desenvolvidos globais, aí ele exclui mercados emergentes. O de cima pega todas as ações globais, o de baixo ele pega apenas os mercados desenvolvidos. Tem outros aqui, eu estou pegando os maiores, tá? Lógico que tem uma lista enorme. Você tem o CSPX, que é a do A-Share, que é a BlackRock, a maior gestora do mundo de ativos. Você tem aqui um dos mais antigos e líquidos, muito utilizado por brasileiros. Ele segue o S&P 500, tá vendo? Aí você tem todos esses seguem o S&P 500. Tem um SXR8, aí você tem onde a negociação dele, Alemanha, Amsterdã, Londres. Você tem esse aqui que é o EQQQ, ele segue o Nasdaq, tá, também da BlackRock, do WeShares da BlackRock, rastreia 100 maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq. Então, como é que você faz para investir em ETFs irlandeses? Resumindo aqui, você tem que abrir uma corretora que ofereça acesso a ETFs domiciliados na Irlanda, negociados na Bolsa de Londres ou Amsterdã. A maioria das corretoras americanas faz isso. Hoje são corretoras que estão se aperfeiçoando, né, para simplificar o processo de você adquirir esses ativos. Então, fica aí a dica, tá? ETFs irlandeses. Obviamente não é aqui uma recomendação desses ativos, é para você estudar, ver se faz sentido para sua carteira, para sua realidade patrimonial. Cada pessoa tem um patrimônio, cada pessoa está no momento da sua jornada patrimonial, que é construção, consolidação, usufruto e sucessão patrimonial. Se você quer ajuda para construir seu patrimônio com segurança, sem pagar muita taxa, muita comissão e de forma independente, isenta de segundas intenções, né? Isenta de conflito de interesses, conheça a Origo Invest. Vou deixar o link também na descrição aqui do vídeo. Vem comigo, um forte abraço, tamo junto.